Bom dia, boa tarde, boa noite, meu lobinho! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Fernando Lacerda. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo quadro semanal, novo velho quadro. A gente já tinha, a gente retomou agora para comentar o que passou essa semana de mais relevante, quais os desdobramentos ou o que vai acontecer na semana que vem, dependendo dos posts aí que vocês colocam pra gente. No caso, o que mais deu aquele reboliço essa semana foi, de fato, a reforma tributária. Os nossos alunos estavam todos perguntando como é que vai ser, o que é que vai acontecer e quais as consequências para. Enfim, eu acredito que a reforma é muito mais positiva do que negativa. Eu acho que a gente tem muito mais a ganhar do que a perder com isso. Inclusive, eu acho que aquela ala mais assim da Câmara que votou contra voltou pelo fato de ser uma oposição ao Lula, de ser um projeto contrário em fato, não ser o projeto em si, mas em ser contrário ao Lula, certo? Basicamente é isso. Eu tenho pontos de inflexão? Tenho. Então vou começar aqui com os pontos de inflexão, aqueles pontos mais negativos. Depois a gente vai destrinchando um a um, que pode ser aí que vocês entendam basicamente a minha visão. Quem me acompanha há mais tempo, ou quem me conhece pessoalmente, já deve saber basicamente boa parte dos argumentos que eu vou falar aqui, já deve ter ouvido eu falando. Mas basicamente é o seguinte, vamos nós aqui. O primeiro ponto negativo é que a reforma foi feita num tempo recorde, e isso é verdade. E ela foi feita num tempo recorde por um motivo extremamente brasileiro, cara, para não dizer outra coisa, uma palavra mais feia aqui. O Lira queria ir num cruzeiro que ia ter um show do Wesley Safadão, ou era de outro artista aí, não importa, mas ele queria ir a um cruzeiro, e por conta disso, vamos voltar isso aqui, é só um projeto dos mais importantes dos últimos 10 ou 20 anos. Mas mesmo assim, eu quero que vote logo, porque eu tenho que ir para minhas férias acolá. Isso aconteceu, e isso para mim foi erra, deixou tipo aquela cara de trabalho feito nas coxas, mas vamos em frente, né, tá? Outro ponto mais assim, que ainda assim todos os pontos negativos são contornáveis, alguns pontos positivos também. E aí no caso, já quero pedir para você, deixa o seu like, dá trabalho fazer isso aqui. Então deixa o seu like, deixa qualquer dúvida eu for surgindo, já interage nos comentários, eu leio e respondo todos. Então vamos lá. Caiu aqui de paraquedas? Se inscreve também, cara. A gente está comentando as notícias todos os dias, tem vídeo da gente para comentar as notícias do mercado e dando ali o que, é que pode acontecer com a nossa bolsa. Vamos lá. O último texto, basicamente, saiu, a versão mesmo, saiu cerca de 10 minutos da votação. Mas assim, cara, eu sou do Piauí e eu estava acompanhando e eu consegui saber quais foram as alterações. Teve gente que estava numa situação muito pior do que a minha e também conseguiu saber. Então, assim, fica bonito para a Câmara o deputado chegar e dizer: olha, mas veja bem, eu acredito que a gente não teve o tempo hábil necessário. Para mim, isso até é bom no Brasil, tá bom? Porque é muito bom para vocês colocam lá as coisas de vocês, do nada vira uma trambelhada de coisa para lascar com o povo. Então, para mim, o fato de ter tido pouco tempo é uma coisa até boa, porque estamos no Brasil. Mas, enfim, as últimas três versões, basicamente, eram corrigindo coisas da versão anterior, como, por exemplo, vai ter um cashback de raça ou gênero, e isso foi feito um compromisso público de tirar, de cair isso, e realmente foi retirado, não tá mais o texto. E assim, foi ruim pelo fato de ser rápido, mas também tem um ponto positivo o fato de ser rápido. E tem a parte que eu acho que não tem um ponto positivo, é uma espécie de fundão, né, que foi criado aí para estados mais pobres fazerem infraestrutura, tal, fora os bilhões de aprovação que foi liberado para o Lula, para os deputados, porque o Lula simplesmente não tem a maioria nos senados, nem na Câmara, então ele tem que pagar a galera para a galera votar as coisas dele, que senão não vai. E muita gente que foi opositor porque não recebeu, não votou contra, porque ele ou não recebeu isso, ou simplesmente é um projeto do Lula, tá bom? Basicamente é isso. Fernando, mas e aí? Começando aí os pontos positivos. Cara, o primeiro ponto positivo que eu acho que é o mais positivo de todos, o Brasil era o pior país, e ainda é, porque isso ainda não está valendo, ele é o pior país do mundo se pagar impostos. Eu não falei a maior carga tributária do mundo, eu falei o pior lugar do mundo para se pagar impostos. Antes da gente continuar, cara, eu quero fazer uma coisa. Olha aqui para mim agora. Eu quero dizer para você, eu sou um libertário. Imposto é roubo, o Estado é uma gangue que está aqui para quebrar sua perna, vai te dar uma muleta e vai dizer: seja feliz pela sua muleta, porque senão você vai estar arrastando pelo chão seu coxo. Mas você tinha as pernas antes.
Tá bom? Então, quero deixar isso bem claro, mas já que estamos nessa situação, é bom que se tenha menos problemas para isso. Então, tipo, o Brasil, ele é o pior país do mundo para se pagar impostos. Por quê? Porque exige-se uma trabalheira enorme e aí envolve gente de agente financeiro, contador, advogado tributarista e por aí vai, para simplesmente dizer tem que pagar ou não tem que pagar e quanto. É como se eu vi o Rafael Lima falando assim, cara, pega esse boleto e paga ali no cartório, só que você vai ficar 48 horas em pé na fila, no sol e na chuva e no frio da noite para pagar. É tipo isso, você vai pagar, a taxa não é a maior do mundo? Não, mas para você conseguir pagar é difícil. E aí, naturalmente, isso gera uma conta aí, ele falou inclusive de 80, 300 bilhões de reais, dependendo de qual lado você está olhando, de qual a sua ótica. Basicamente é isso, em horas trabalhadas de pessoas que não só são aquela galera que datilógrafo, faz a datilografia, datilografia realmente é uma maneira de você revelar sua idade sem ser perguntado. Mas vamos lá, que faz a digitação ali, a produção de fato dos impostos ou não, né? Mas enfim, tem essa quantidade absurda de horas e ainda assim pode estar completamente errado, que pode chegar um fiscal e dizer, eu acho que não, eu acho que é tanto, e multe-se. Vai fazer o quê? Você vai pagar a multa e vai recorrer, ou recorrer dele para ele mesmo, e ele vai dizer, eu acho que eu estou certo, inclusive, eu acho que a sua multa é menor, foi aplicada menor do que você deveria pagar, então tome-lhe outra. Basicamente é assim que funciona essa parte dos fiscais do Brasil e já vi algumas coisas. Eu posso estar errado, me corrija, mas tipo assim, eu sei que o cara estava certo, mas eu botei a multa porque eu sei que eles pagam algumas outras coisas para não receber a multa. Mas enfim, essa conta é um pouco difícil de precificar, mas ele é o custo Brasil. Então ele ajuda a reduzir esse custo Brasil, que ninguém recebe isso, é só gasto, é só custo para você conseguir fazer alguma coisa. Então não é que tem 300 bilhões de imposto. Não, 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 calma. Isso é o que foi gasto, foi iniciado uma vez só por te pagar o teu imposto. Então não é arrecadado por ninguém, ninguém ganha com isso, mas de qualquer forma já é uma ajuda do caramba você conseguir ter a redução desse custo. O segundo ponto positivo é que, apesar de há uma redistribuição dos impostos, há uma trava do aumento de imposto com a calibração do IVA. E aí vai ter, no caso, por exemplo, o primeiro ponto, que é o recolhimento desse IVA, não é na origem do produto, mas sim o IVA, é o Imposto sobre Valor Agregado, tá? Esse IVA. Então ele vai ser na local aonde foi feita a venda, ou seja, é no destino. É como se alguém fosse produzir esta caneta no sul e aí ele vai vender essa caneta lá aqui no Nordeste e aí o imposto é recolhido aqui no Nordeste. Fernando, isso vai necessitar de uma compensação entre os estados aqui ou ali? Sim. Cara, isso é até raro de ser notado e se alguém fizer esse argumento, eu vou dizer, pô, parabéns, esse cara estudou um pouco do que foi feito, mas assim, embora os principais estados produtores de produtos irão perder um pouco, talvez agora, no longo prazo eles muito provavelmente vão ganhar por outros argumentos que a gente vai entrar mais no detalhe, até porque a infraestrutura para a indústria já existe lá, e aí como é cobrado no destino, o insumo vai ser cobrado lá agora. Porque, por exemplo, o estado de São Paulo vai produzir, sei lá, papel, precisa de onde? Madeira, foi extraído aonde? No norte. E se passa a madeira, se é que foi recolhida, mas foi recolhido e posto aonde? No norte, cara. Por exemplo, né? Ele não foi recolhido lá. Então a indústria eventualmente vai acabar recolhendo mais impostos lá. E aí aquela história, imposto sobre o valor agregado, que eu quero entrar nisso mais lá na frente. E fora que ao longo dos anos isso tenderá a ser compensado. Eu acho que a balança está favorável para o imposto. Questão, Fernando, questão da autonomia dos estados. Cara, esse é um ponto mais sensível para mim. Assim, ele é relevante e é um ponto super sensível porque, para mim, tudo que pode botar competição, valeu. Por quê? Porque a competição ela causa eficiência. A competição ela te força a tu entrar num estado de desconforto maior e esse teu estado de desconforto vai fazer que você performe melhor do que você tem performado. E aí, naturalmente, tendo mais uma ampla concorrência ali entre os estados, isso tira um pouco dessa ampla concorrência, porque no caso cada estado antes decidiu que era tributado e deixava de ser, agora o Senado vai colocar uma alíquota de referência
e aí cada estado coloca algumas coisas específicas em cima ou não, ainda tendo alguma diferença, apesar de menor. No caso, e para mim o principal ponto é o que antigamente, e ainda é assim porque ainda não está valendo. Vamos lá, eu quero botar um imposto, ou eu quero botar uma indústria aqui no Piauí. Eu vou até o governador do meu estado e digo, cara, olha, me dá isenção disso, daquilo, que aí eu boto minha indústria aí. E aí chego para o governador, ok, em qual cidade? Ele não sei, então eu vou ver aí. Aí ele vai falando com um prefeito ou outro, e naturalmente ele, onde ele achar mais interessante, ele vai e coloca, estabelece a sua indústria, né? Cada um dando a sua respectiva isenção. Só que isso gera uma coisa que eu acho extremamente danosa para o nosso país, e é uma das coisas que eu mais tenho raiva, é uma das coisas que eu mais tenho um nojo até disso. Gera aquele empresário, filho da mãe corporativista, que vai mendigar a atenção de político. Por quê? Porque que eu digo, Fernando, por que, que não tem pesquisa no país? Ah, Fernando, mas o governo cortou pesquisa. Cara, a pesquisa pode ser privada também. Mas tu tá maluco? Outros países fazem pesquisa privada. Por que, que não tem pesquisa privada no país? Me diga por quê, me justifique. Me justifique racionalmente. Por que, que eu vou pagar um pesquisador, um professor doutor de universidade, que vai passar anos estudando aquilo? Sendo que ao final dessa pesquisa ele pode chegar para mim e dizer assim, ó, ah, então, doutor, chefão, Costa aqui, sabe aquele 100 milhões que você me deu para eu pesquisar? Pois é, cara, degenerou, não deu em muita coisa. Então agora é o seguinte, só que eu aprendi como é que faz isso aqui, agora eu quero mais 100 para eu concluir. Aí você fica, pô, meu, já gastei 100. Pois é, isso pode dar em nada, isso é arriscado, mas o nome disso é capitalismo, tem riscos envolvidos, tá? Mas a galera não gosta, a galera gosta de capitalismo é risco zero. Então o que é que ele faz? Ele pega um deputado ou um grupo de deputados, passa uma lei, paga para fazer uma lei, em que ele transforma basicamente toda a sua concorrência em uma galera que não vai estar habilitada mais a funcionar. Praticamente é ilegal você funcionar. E durante esse período de adaptação, ele é a única empresa viável. Ora, só. Para que eu vou gastar com pesquisa se eu posso basicamente impedir a minha concorrência de funcionar fazendo lobby lá no Congresso ou no Senado ou qualquer coisa que seja? Então, assim, isso gera esse empresário corporativista. É por isso que a gente não tem tanto crescimento no Brasil. E aí é que, tipo, não tem que ter competência, você tem que saber mendigar. Ou seja, se você mendiga apoio político, você já não tem condição. Se você não mendiga apoio político, você já não tem condição de competir com quem faz isso. Por quê? Porque esse cara tem a vantagem no imposto, esse cara tem uma vantagem, inclusive nas investigações, ou melhor, auditorias, ou alguma coisa que vá ter, tipo assim, vamos fazer aqui uma fiscalização. Você acha que a fiscalização vai ser mais dura em quem tem um lobby político ou em quem não tem? Muito provavelmente ela vai ser em quem não tem. Então vai ser mais duro, né? E esse cara, quando ainda que ele for pegar alguma coisa, ele é o cara que paga propina, ele é o cara que vai para a campanha, que ajuda na campanha, tal, para manter essas isenções assim, até no caso faz a própria campanha e aí ele vai lá participar do processo em si, virando de fato um deputado para passar uma lei que impede empresas de concorrências de ônibus localmente. Ah, mas deputado, o senhor tem uma empresa de ônibus. Pois é, que coincidência, não é? Mas enfim, falei meio arbitrariamente, mas no entanto, quem conhece, conhece, não importa, não vou entrar nos detalhes disso, até porque daqui a pouco isso vai ser caracterizado como fake news e depois eu sou excluído novamente, que eu já perdi o Instagram com isso. Mas enfim, vamos lá. Isso é o principal problema, ele acaba se resolvendo. Por quê? Porque agora as empresas não vão mais ser tarifadas na origem, eles vão ser tarifados no destino. Então quem está comprando é que faz o pagamento desse imposto. Porque quem está vendendo vai receber ali talvez alguma compensação por isso. E não, no caso, o recolhimento não vai ser feito lá. E aí, ou seja, esse problema aí já foi resolvido. Ainda não foi porque ainda não está valendo. Mas isso gera, puxa essa questão da compensação, puxa outra coisa, que é a questão do conselhão. Quem está ligado na reforma tributária está sabendo que vai ter um conselho dos estados, que basicamente é um conselho para operar e distribuir, digamos assim, esses impostos. Ele não é um conselho para decidir o que é que o outro vai deixar de fazer ou deixar de fazer. Então, basicamente, não é que um estado vai começar a mandar no outro, Fernando. Não é bem assim. E ainda que seja, não é só ter a questão da maioria dos votos dos estados, tem que ter também a maioria de representação populacional, ou seja, é muito impensável pensar que o Distrito Federal vai ter o mesmo voto
de São Paulo, ou mesmo que o Piauí, o meu estado, vai ter o mesmo voto de São Paulo. Não dá para comparar os dois, nem produção, nem população, nem nada. Então, assim, ou seja, nada passa sem o Sul e Sudeste. Tem que ter o Sul e Sudeste envolvido e também, tipo, dá para não passar só com eles dois? Dá. Então, assim, outra vantagem, gente, que entra, para mim, a principal vantagem é essa questão dos empresários corporativistas sendo riscados do papel. No momento ainda, não sei como é que isso vai ser construído, porque é Brasil, cara, a galera vai dar um jeito. Mas enfim, a gente vai ter talvez, quiçá, o maior IVA do mundo. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não tenho certeza desse dado, mas o fato é que, pré-pandemia, a gente tinha cerca de 33% do PIB em impostos. A gente deve estar um pouquinho acima disso, e isso é um absurdo! Por quê? Para começar, da América Latina, a gente acha que tem o maior, mas enfim, porque o nosso serviço é ruim. Ou seja, o que retorna de imposto é muito ruim. E se você for para os bairros menos favorecidos da sua cidade e perguntar quanto é que você paga de imposto, esse cara não sabe. Esse cara muito provavelmente não sabe. Deixa eu te contar por que ele não sabe. Porque ele não paga imposto de renda. Aí ele acha que ele é isento, mas no Brasil, diferente dos outros países europeus, em que esse tarifa a renda e o consumo é mais livre, no Brasil é o contrário. A galera deixa a renda mais livre e tarifa o consumo. Mas por que isso, Fernando? Porque a galera não tem renda. As pessoas não têm renda suficiente para viver. Basicamente é isso. Inclusive, esse é o principal fato de que pelo qual o governo do Lula ter feito esse projeto do carro agora, que não deu essas coisonas todas. Por quê? Porque, cara, um cara que ganha 1.300, vamos botar 1.300 aqui para facilitar as contas, ele pode financiar R$ 420 o seu salário. Mano, para começar, quem com R$ 1.300 tem condições de financiar alguma coisa? E se tiver, vamos supor, você é um jovem que mora com os pais, que é que você compra com R$ 420? Pelo amor de Deus, de financiamento, 30% aí de salário é a média do que se aprova de financiamento para essa pessoa. Então, tipo, o problema é que sim, o brasileiro ele ganha muito mal, mas ele ganha muito mal porque ele produz pouco e tal, enfim, não quero entrar no mérito disso aqui agora, mas basicamente é isso. Se o brasileiro ganha mal, não dá para tarifar a renda e o Estado ter ali uma boa orçamento, um bom orçamento para se movimentar, certo? E se a gente botar essa tarifa na renda com esse serviço ruim, chegando a, por exemplo, 35, 40, acho que tem alguns países nórdicos ali que chega a 50% de imposto de renda, as pessoas simplesmente que têm essas rendas mais altas, que estão nessas faixas, vão embora. Por quê? Porque o cara tem mais recursos, o cara tem mais até inteligência, o cara tem mais acessos a outros advogados e etc. Pessoas que vão ajudar ele a sair do país. Esse cara vai embora, vai para onde ele vai pagar menos. É simples. A gente tem uma segurança ruim, pavimentação ruim, saneamento ruim, saúde ruim, enfim. De certa forma, a gente com esses 34, eu não tenho certeza quanto é que tá. Se alguém souber quanto é que tá em relação ao PIB, bota aqui nos comentários para mim. Já deixa teu like também, aproveitando, não deixa o like, dá trabalho fazer isso aqui. Tipo assim, a Alemanha, gente, a Alemanha tem 38% de imposto em relação ao PIB. Se quer comparar Brasil e Alemanha, eu acho que é a quarta maior economia do mundo. Não tem como comparar, cara. O Brasil cobra níveis de Canadá, o Brasil cobra níveis de alguns países europeus, por exemplo, a Alemanha tem 34 para 38 mil essas coisas. Em relação ao PIB também da Alemanha, vamos lá, mas eu tô falando relativo mesmo. Então, tipo assim, fora que se a gente entrar no outro mérito de que o IPVA, IPTU e outros impostos nesse sentido e sobre os bens são impostos que vão fazer você ser mais difícil de crescer, ou seja, impostos que vai querer te manter ali na pobreza, que você quer dizer, por exemplo, para mim que o IPVA, no caso de um veículo, né, automotor, que o meu veículo automotor causa menos dano do que um veículo de 15 anos atrás? Claro que não, cara. O veículo de 15 anos polui mais, tem mais metal e etc. Deve ser mais pesado, consome mais combustível. Naturalmente, esse carro é que deveria estar sendo mais com imposto maior e aqui no Brasil, para uso particular, esse carro é isento de imposto. Então, fora que o IVA fica muito alto e vai ficar na cara das pessoas, o tanto eles pagam de imposto. Pode ser que fique na cara, né, de quem é mais ali consciente disso. E aí, naturalmente, vai gerar pode ser que gere, é uma hipótese, né, uma movimentação nesse sentido, principalmente em cima do retorno. E o IVA também tem uma vantagem, é o imposto de valor agregado, ou seja, ele não entra
A galera do serviço está surtada. Por quê? Porque reduziu um pouco o imposto da indústria, aumentou aí em até 260% o valor do imposto sobre serviço. Mas os 260% não, calma. É que tipo assim, era 5, passou a 15, se eu não me engano. Me corrija também aqui no comentário se eu estiver errado. Então, tipo, teve um grande aumento em alguns setores de serviços. E aí, naturalmente, para compensar um pouco disso, tirou que não pode ter, ele teve uma trava sobre a arrecadação, então ele não pode aumentar a arrecadação total, tirou a indústria e trouxe para a área de serviços. Gente, eu pratico serviço, eu sei como é que é, vai ficar ruim? Nem tanto. Por quê? Porque é um imposto de valor agregado, ele não é em cima do meu faturamento, é sobre o que eu agreguei de valor. Então, água, luz, telefone, folha, tudo isso é dedutível, certo? Vai ser tipo um IVA sobre o Webtira, Webit, isso. Então, o imposto sobre serviço vai subir, mas assim, mais ou menos os 500 bi ali vão sair da indústria e vão para a área de serviço. E aí é que tá, ele simplifica o custo Brasil, certo? Ele reduz a necessidade de contadores, advogados, de horas para se pagar os impostos. Ele aumenta ali a tua previsibilidade, né, e a competitividade da indústria, e isso vai fazer, inclusive, vai trazer uma reindustrialização para o Brasil. Com tudo isso que eu falei, basicamente é isso. Reindustrialização traz riqueza, ou seja, traz adensamento popular, traz riqueza, traz desenvolvimento, e isso tem, além de reduzir o custo do Brasil. Ou seja, cara, Fernando, tem um fundão, teve as liberações, teve, sim, teve, mas eu acho que ainda assim, colocando na balança, isso ainda tá bom, ainda tá positivo, um saldo positivo. A maioria das pessoas que estão sendo contra é bolsonarista, que está sendo contra uma movimentação porque é do PT. Eu acho que realmente não é esse o caso agora, que a gente deve olhar para isso agora, principalmente com o que está chegando por aí. Mas basicamente é isso, meu querido. A gente vai ter uma movimentação até positiva com essa reforma tributária, apesar do toque de caixa, apesar do, do, desculpa, do texto mais demorado para ser, desculpa, do texto rápido para ser aprovado, apesar do fundão para os estados, esse investimento de infraestrutura que certamente pode e será desviado. Então, apesar de tudo isso, todas as vantagens que eu estou falando, tipo redução do custo do Brasil, aumento da industrialização, deve sim trazer um avanço para a economia brasileira, tá bom? Por esse vídeo é esse, meu querido. Beijo no seu coração, que o Papai do Céu possa lhe abençoar abundantemente. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu leio e respondo todos. Deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve, cara. A gente faz aqui um apanhado diário. Todo dia tem um apanhado que vai movimentar o mercado, com projeções para a bolsa, tá bom? Por esse vídeo é isso. Beijo no seu coração e tchau, tchau.